Uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa... Uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Administração Pública e Relações de Trabalho, e de Finanças, Orçamento e Planejamento. E, tendo o número, convocada pelo presidente da Assembleia, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do Regimento Interno, e do ato número 4 de 2020 da mesa, com a finalidade de deliberar sobre o projeto de lei complementar número 12 de 2020. Vamos passar, então, para a verificação do quórum. Vou começar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deputada Janaína Pascoal. Pela senhor presidente. Presente, presidente. Presente, deputada Janaína. Deputado Tenê Nascimento. Deputado Emílio de Souza. Deputado Tenente, liga o som. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Presente, como sempre. Ok. Deputado Emílio de Souza. Emílio está aí, eu vi. Deputado Carlos César. Deputado Carlão Piantari. Abre o som, deputado. Está sem som. Presente, presidente. Ok. Presente, presente. Daniel Soares. Deputado, está aí. Liga o som, deputado. Deputado Daniel, o senhor está aí, mas eu não preciso... Ok, presente. Deputado Tiago Auríquio. Está aqui também, fez... Precisa responder. Presente. Presente, deputado. Deputado Gilmaci Santos. Presente, senhor presidente. Presente, deputado Gilmaci. Deputado Reni. Pela ordem, presidente. Deputado Daniel José aqui substituindo o deputado Reni, enquanto ele ainda não chega. Deve chegar em alguns instantes. Ok, presente. Deputada Marta Costa. Deputada, liga o som. Presente, senhor presidente. Presente, deputada Marta Costa. Deputado Roque Barbieri. Ausente. Deputada Marina Elu. Ausente. Vamos à Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho. Deputado Adalberto de Freitas. Pela ordem, presidente, presente. Ok. Presente, deputado Coronel Nishikawa. Pela ordem, senhor presidente. Estou presente. Ok. Deputado Nishikawa, presente. Deputada professora Bebel. Ordem, senhor presidente. Ok. Presente. Presente, deputado Bebel. Teonílio Barba. Pela ordem, senhor presidente. Presente. Rafael Silva. Deputado, está desligado o seu som aí. Presente. Rafael Silva, presente. Marcos Erbini. Deputado Gilmaci. Presente. Gilmaci, presente. Coronel Telhada. Está aqui presente. Som, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Está presente, deputado. Presente. Deputado Márcio da Farmácia.
Deputado Roberto Moraes. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Presente. Ok. Presente. Márcio Nakashima. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Presente. Ok. Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Tenê Nascimento. Abriu o áudio, Pela deputado. ordem, presidente. Ok. Presente, presidente. Deputado Paulo Fiorilo. Deputado Roberto Engler. Presente, presidente. Ok, Roberto já está desde cedo. Deputada doutora Damares. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Presente, presidente. Ok. Deputado Estevão Galvão. Pela ordem, senhor presidente. E aí, deputado? Palavra. Ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência. Está presente o deputado. Deputado Dirceu Dalben. Senhor presidente. Senhor presidente, deputado Dirceu Dalben, presente. Ok, deputado Dirceu. Deputado Wellington Moura. Deputado Wellington Moura, presente, senhor presidente. Deputado Wellington Moura, presente. Deputado Ricardo Melão. Presente, presidente. Deputado Ricardo, presente. Deputado Márcio da Farmácia. Deputado Delegado Olim. E deputado Alex de Madureira. Sem açúcar. Deputado Alex de Madureira, presente, presidente. Ok. Vamos passar agora a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, o senhor fez a segunda chamada da Comissão de Finanças e de Orçamento e assim por diante? Não. Muito bem, eu queria registrar minha presença na segunda chamada. Ok, presente, deputado. Assim como me ensinou o deputado Wellington. Ok. Vamos à ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 350 de 2020, de autoria do senhor governador, que altera a Lei Complementar número 1195, de 17 de janeiro de 2013, que transforma o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, em autarquia e dá outras providências correlatas. Designo como relator o deputado Carlão Pinhatari, para que leia o seu parecer. Bom, boa tarde a todos, as senhoras deputadas, senhores deputados. Parecer da reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Planejamento, da Administração Pública e Relações do Trabalho, sobre o projeto de lei complementar número 12 de 2020. Por meio da mensagem A, número 17 de 2020, o senhor governador do Estado encaminhou para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 12 de 2020, que altera a lei complementar número 1195, de 17 de janeiro de 2013, que transforma o Departamento Estadual de Trânsito em DETRAN em autarquia e dá providências correlatas. A propositura vem acompanhada da solicitação para que a apreciação se fizesse em caráter de urgência, nos termos do artigo 26 da Constituição do Estado. No período em que figurou em pauta, o projeto recebeu 6 emendas e 3 substitutivos e foi distribuído às comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Planejamento, Administração e Relações do Trabalho. Posterior, com base na linha D do inciso 3º do artigo 18, combinado com o artigo 68 do Regimento Interno, o senhor presidente da Assembleia Legislativa convocou a reunião conjunta das comissões supramencionadas para apreciação do projeto em epígrafe. Compete-nos nessa oportunidade, como relator designado, analisar o projeto com seus aspectos constitucionais, legais, jurídicos, financeiros, orçamentário e de mérito, nos termos regimentais. O projeto pretende alterar o artigo 4º das disposições transitórias da Lei Complementar número 1195, de 17 de janeiro de 2013, acrescentando
acrescentando pela Lei Complementar 1.300 de 11 de agosto de 2018, a fim que seja postergada até 31 de dezembro de 2021 a extinção automática atualmente prevista para 30 de junho de 2020 dos empregos públicos em confianças temporários de direção e supervisão do DETRAN, referidos no artigo 3º das mesmas disposições transitórias. A matéria tratada na propositura é de natureza legislativa e, quanto da iniciativa de competência exclusiva do governador de São Paulo, em obediência dos artigos 25, inciso 1º e 61, artigo 1º, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal, nos artigos 24, artigo 2º, item 1 e 47, inciso 2º e 11º da Constituição Estadual, estando ainda de acordo com o artigo 146, inciso 4º do Regimento Interno. Sendo assim, inexistem óbices da sua aprovação sob o ponto de vista constitucional, legal e jurídico. Quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, observamos que a medida não terá impacto orçamentário, pois os empregos públicos de direção e supervisão em apreço se encontram atualmente preenchidos e o objetivo dessa propositura é tão somente mantê-los na forma como se encontram por mais tempo, até 31 de dezembro de 2021. Portanto, não vislumbramos óbices a sua aprovação sob o ponto de vista financeiro e orçamentário. Numérico, verificamos razões mais do que suficientes para a sua aprovação. A título de contextualização, segundo a Lei Complementar nº 195 de 13, consta no rol de extinção um total de 326 empregos públicos em confiança temporários do DETRAN, correspondente às funções de direção e supervisão. Conforme anexo 6º dessa Lei Complementar, estão divididos da seguinte forma: 21 para diretor técnico 3, 123 para diretor técnico 2, 140 para diretor técnico 1 e 42 para supervisor. Em 30 de junho de 2020, deveria ocorrer a extinção dos referidos empregos, de modo que as vagas abertas deveriam ser preenchidas exclusivamente por agentes estaduais de trânsito, empregados públicos de carreira, com gratificação e prolabore. Entretanto, de acordo com a justificativa da propositura, o quadro atual de agentes está abaixo do necessário para o devido preenchimento das vagas de direção e supervisão. Seguem os números para esta conclusão. Dos 1.400 empregos públicos de carreira de agente estadual de trânsito, criado pela Lei Complementar, apenas 570 encontram-se ocupados, enquanto estavam em fase de admissão 200 candidatos habilitados em concursos públicos. O número total dessa soma está muito distante do que criado por lei, sendo também insuficiente para preencher de forma exclusiva diretorias técnicas das unidades de atendimento do DETRAN. Outra razão apresentada pela justificativa refere-se ao artigo 1º, inciso 5º do Decreto 64937, de 13 de abril, que dispõe sobre suspensão no âmbito da administração direta e autárquica de concursos públicos em andamento e de nomeação para cargos públicos e admissão em empregos públicos, quando vagos, enquanto durar o estado de calamidade conhecido pelo Decreto Legislativo de 2493, de 30 de março de 2020, pelo Decreto 64879, de 20 de março de 2020. Essa determinação via decreto suscita urgentemente uma reconsideração da manutenção dos empregos públicos em confiança por mais tempo, até que o contexto da calamidade pública decorrente da pandemia do novo vírus se dissipe e nomeações de admissões possam ser tomadas em âmbito estadual. Essa expectativa sujeita-se também à previsão da melhora do quadro de saúde orçamentária e financeiro do Estado de São Paulo. A Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que dispõe do auxílio financeiro da União a estados e municípios, reforça veementemente o argumento acima. Ela impõe várias proibições aos entes federados até 31 de dezembro de 2021. São pertinentes para o nosso exame as seguintes proibições: a de criar cargos, emprego ou função que implique no aumento de despesa, a de realizar concursos públicos e de admitir ou contratar pessoal de qualquer tipo, ressalvas às reposições dos cargos de chefia, direção, assessoramento, que não acarretem aumento de despesa. Diante dessas proibições, conclui-se que o Estado de São Paulo estaria legalmente impedido de realizar novos concursos para agente estadual de trânsito
bem como de convocar os 200 candidatos aprovados em concurso público, pois esses seriam considerados novos provimentos, visto que atualmente encontra-se vaga. Portanto, entendemos que não há possibilidade do Detran de contar com um número suficiente de agentes até 31 de dezembro de 2021 para viabilizar a extinção definitiva dos empregos públicos em confiança, de direção e supervisão. Diante desses obstáculos, a postergação da extinção automática até de 30 de junho para 31 de dezembro de 2021 mostra-se pertinente e sensata, além de preservar o interesse público. Afinal, enquanto não se concretizarem as condições de plena substituição desses empregos públicos em confiança por servidores de carreira, sua continuidade é essencial para manter o atendimento com qualidade à população e resguardar a prestação de serviços de eventuais interrupções. Desta forma, o projeto deve ser aprovado por seus reconhecidos méritos. Das emendas, conforme relatado no curso do processo legislativo, o processo foi alvo de 6 emendas e 3 substitutivos dos 9 deputados desta casa, que passaremos a sintetizar. Substitutivo número 1 mantém a data da presente propositura, com extinção automática temporária de confiança, porém ressalva que o Poder Executivo poderá convocar os candidatos aprovados em concurso público de agente estadual de trânsito. Apesar das boas intenções do novo deputado, posemos contrário ao acolhimento deste substitutivo. É preciso salientar também que a proposta está em desconformidade do artigo 8º, inciso 4º, da supramencionada Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020. No caso em análise, os candidatos aprovados em concursos ao tomarem posse são considerados novos provimentos e não uma mera reposição de vagas autorizadas pela lei complementar. Por fim, o substitutivo viola a separação de poderes, artigo 5º do caput da Constituição Estadual, e o princípio de reserva de administração, que impor ao Poder Executivo os deveres de convocar candidatos aprovados em concurso público, desonerar e extinguir empregos públicos em confiança, estariam ocupados. Esses temas são de competência interna do Poder Executivo Estadual. Vide o vigente decreto de 64937 de 2020, que suspende os concursos públicos em andamento, nomeação para cargos públicos e admissões em empregos públicos enquanto vago. Em segundo lugar, o Poder Executivo somente pode extinguir, via decreto, cargos públicos, no artigo 4º, 19º da linha B da Constituição Estadual, somente pode extinguir via decreto cargos públicos, no artigo 47, 19º, na linha B da Constituição Estadual. Para outras hipóteses de extinção, faz necessário o de lei cuja iniciativa do presente cabe exclusivamente ao governador de São Paulo. Diante dessas considerações, somos contrários ao substitutivo 1. Substitutivo 2 e 3 alteram o prazo de extinção automática dos empregos públicos temporários em confiança. Determinam a convocação dos candidatos aprovados em concurso público antes desta extinção. E excepcionam o Detran de observar o inciso 5º do artigo 1º do Decreto Estadual 64937. Em função dos motivos acima elencados, somos contrários ao substitutivo 2 e 3. No tocante às emendas, a emenda 1 adianta a data da extinção automática, enquanto veda qualquer prorrogação dos empregos públicos em confiança. Pelos argumentos já apresentados, somos contrários à emenda 1. A emenda 2 impõe ao Poder Executivo a convocação dos aprovados do concurso público do Detran e retira os efeitos do Decreto Estadual 64937. Pelos motivos já expostos, somos contrários à emenda número 2. A emenda número 3 e número 6 atribuem ao Poder Executivo o dever de convocar os candidatos aprovados em concurso público para preenchimento dos cargos. Pelos motivos acima, somos contrários à emenda 3 e 6 também. A emenda 4 altera o artigo 5º da disposição transitória da Lei Complementar 1195, de 2013, no tocante ao percentual de empregos públicos transitórios em confiança na direção e supervisão por integrantes de carreira de oficial estadual de trânsito, de oficial administrativo. Com o devido reconhecimento do mérito da proposta, não é possível acolhê-las, pois entendemos que seu conteúdo se refere à matéria que não é tratada na presente propositura, nos termos do artigo 135, 7º e 174,
caput do regimento interno da Casa Legislativa, ressaltamos que o projeto dispõe tão somente sobre a postergação de prazo de extinção e referidos empregos públicos não confiança. Nesse sentido, somos contrários à emenda 4. A emenda 5 introduz o mecanismo de controle de transparência adotado pelo governo de São Paulo referente aos empregos públicos. Considerando não haver espaço para a emenda proposta, o Executivo já está sujeito a diversas normas de transparência previstas no nível constitucional e legal, assim como está sujeito ao controle interno por parte do Tribunal de Contas e também dessa augusta Casa de Eleição contrária à emenda número 5. Em conclusão, o projeto deve ser aprovado por existir impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica, orçamentária e por sua inegável relevância no atendimento de interesse público. Diante do exposto, somos favoráveis ao projeto de lei. A aprovação do projeto de lei complementar número 12, de 2020, e contrário às emendas de 1 a 6 e ao substitutivo 1 a 3. Sala das Comissões, 30 de junho de 2020. Apenas isso, presidente. Ok, vamos então à discussão. Estão abertos as inscrições para a discussão. Primeiro orador inscrito, o deputado Teonílio Barba, que está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas. Deixa eu baixar um som aqui que está ligado. Senhores deputados, primeiro, nós temos que entender o que nós estamos discutindo aqui. A prorrogação de um projeto que foi criado lá em 2013, entrou em vigor em 2014, passou-se 2 anos, tinha que abrir concurso público, abriu o concurso, abriu o concurso, houve as vagas, mas não foram contratadas. Em 2016, Cauê Macris, o presidente da Assembleia, era o líder do governo, o primeiro debate de prorrogação, né, das pessoas comissionadas que estão aí no Detran hoje. Algo em torno, não sei se o Carlão falou o número, não lembro, estava no projeto, mas acho que é algo em torno de 600 comissionados. Passa 17, 18, novamente teria que ser feito o debate, né? O deputado Carlos César era o líder do governo, Márcio França, novamente prorrogação, né, na última hora. Está parecendo a coisa da Artesp, vem por decurso de prazo, no fringir dos ovos. E agora passou 19 e 20, novamente vem o governo do PSDB, sempre do PSDB, junto aí com o PSB, nos outros 2 mandatos anteriores, e novamente pedindo agora a prorrogação. Eu teria uma reunião da minha bancada hoje, nós não fizemos por alguns motivos que não cabe aqui ser colocado. Nós só vamos debater amanhã a nossa posição em relação a esse projeto. Nós não temos obrigação nenhuma, a bancada do Partido dos Trabalhadores, de colaborar com o governador João Dória para que esse projeto seja prorrogado. Ele teve aí já 1 ano e meio até agora. Hoje é 30 de junho. É 1 ano e meio para ter resolvido o problema e não resolveu. Então, o Cauê Macris prometeu lá em 2016 que resolveria, o Carlos César prometeu lá em 2018 que resolveria, e agora nós temos que ouvir uma posição mais firme, né, da liderança do governo, se vai resolver esse problema de vez ou não. Ou não. Eu fiz essa provocação ontem no Colégio de Líderes e o deputado Carlão Pignatari não respondeu. Ele não respondeu. Então, a minha bancada, por enquanto, nós vamos debater amanhã. Hoje aqui deveremos encaminhar voto contrário aqui na comissão e amanhã vamos debater na bancada para ver qual é a resolução que a gente toma para a votação de amanhã. Não se surpreendam se nós resolvermos obstruir e levar isso para 3, 4, 5 extras, se for necessário. É necessário que o governo e o líder do governo, né, e a base aliada do governo, para de achar que tem que trazer tudo em cima da hora e porque está vencendo o prazo, nós temos que aprovar. Não dá para fazer isso da Assembleia. A Assembleia não tem problema, a Assembleia, parte da base aliada, ser aliada do governador. Não tem problema isso.
Não tem problema quem quer ser base aliada. Não dá para ser alienado e nem alinhado, né? Só, entendeu? Aliado é uma coisa. Agora, tem que exigir, essa base aliada tem que exigir que o governador tem que ser mais sério, porque senão começa a botar, inclusive, a base aliada no ridículo. Porque vocês estão aqui só para dizer sim, né? Para dizer aquilo que o João Dória mandar e que o Carlão Piganatário mandar. Então, por isso que eu quero deixar aqui, presidente, essa nossa fala aqui. Nós estamos aqui em 4 deputados, 3 deputados e uma deputada, né, para poder ajudar nesse debate. Queremos saber, existe vontade do governo de resolver realmente? Ou o governo vai esperar acontecer por osmose, por exemplo, né? Vai caindo, porque juntou o Prodesp e o IMESP. Agora, depois da pandemia, vários trabalhos, com certeza, serão aplicados em home office, e ele começa a olhar, olha, por esgotamento não vai precisar abrir concurso público nenhum, entendeu? E eu só preciso ir juntando, né, trabalhadores da Prodesp, do Detran e do IMESP, fazendo o mesmo serviço, né, distribuindo dentro aí dos quadros que necessita o Detran. O Detran é um órgão importante para processo de licenciamento no estado de São Paulo inteirinho. Entendemos a importância dele, mas não entendemos essa sempre enrolação do governo do PSDB, principalmente do governo João Dória. Era isso, presidente. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Paulo Fiorilo, que está com a palavra. Deputado, senhor... Uma questão de ordem aqui. Eu estou olhando a lista dos inscritos. O próximo inscrito é o deputado Carlão Piganatário. O senhor vai pulá-lo? Ele já desistiu. Ah, desistiu? É. Desculpa aqui. Ah, já vi aqui. Desculpa, senhor presidente. Não tinha observado aqui a mensagem posterior. Bom, senhor presidente, eu, na mesma linha do deputado líder da bancada, tenho muitas dúvidas com relação à proposta encaminhada pelo governador. Primeiro, por conta do prazo. O projeto foi aprovado já há muito tempo e poderia já ter sido resolvida essa situação sem ter que voltar para a Assembleia. Esse é um problema gravíssimo, em que pese podia utilizar o argumento da pandemia, da crise financeira, de uma série de outras coisas que estão no texto lido aqui pelo deputado Carlão Piganatário. Mas isso, para mim, é insuficiente, até porque o governo ele não tem só a área da saúde ou a área de finanças, ele tem o planejamento, ele tem a administração, ele poderia ter se antecipado para que não viéssemos aqui discutir aquilo que já foi discutido anteriormente. Segunda questão que eu queria levantar aos senhores deputados e deputadas é que tem uma quantidade de funcionários que prestaram, que fizeram o concurso e foram aprovados e que poderiam ser chamados. Nós vamos postergar essa possibilidade. Aliás, são esses funcionários que têm procurado os deputados dizendo, bom, mas se tem cargos que podem ser extintos para que se contrate, para que se chame os concursos, por que não se faz isso? O que está por trás dessa tentativa de postergar, né? Isso, para mim, não tá absolutamente claro e é difícil, na minha opinião, votarmos favorável, porque aqui a gente poderia, ao contrário, estar beneficiando servidores, funcionários que passaram no concurso público que poderiam ser chamados. Eu queria, senhor presidente, fazer uma leitura breve aqui de um texto sobre esse assunto, não vou fugir do debate, até não faz parte da minha postura, mas diz lá o texto: o projeto pretende prorrogar o prazo de extinção dos 326 cargos, de 326 empregos públicos em confiança do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, criados pela Lei 1.195, sendo 140 diretor técnico, 123 diretor técnico 2, 21 diretor técnico 3, 42 supervisor.
O projeto também dispõe que 75% desses empregos públicos sejam preenchidos por integrantes de carreira oficial estadual do trânsito de serviços públicos estaduais. Interessante. Esse texto que eu estou lendo é o texto de 2018. E esse trecho desapareceu do texto do relator em 2020. É estranho. Por que será, né? Porque aqui ainda tinha uma amarra. Se propunha 75% de preenchimento desses empregos públicos em confiança ser preenchido por integrantes da carreira. Prevê ainda as atribuições sumárias dos referidos empregos, quais seja, comandar a execução, supervisionar os resultados da prestação de serviços. O relatório apresentado à época era muito melhor, um texto muito preciso, e que me parece que o texto atual deixa a desejar. Por outro lado, eu acho que a pressa não é nossa. A pressa é daqueles que prestaram concursos, que estão acompanhando esse debate pelo YouTube, que querem serem contratados porque foram aprovados num concurso público e que poderiam ser aproveitados. Agora, nós vamos de novo, em 2020, prorrogar aquilo que já deveria ter sido resolvido. Nós estamos vivendo uma situação extremamente confusa, até porque eu tenho defendido junto com a bancada, a professora Bebel, o deputado Barba, o deputado Emídio e outros, e toda a bancada do PT, que é preciso que o governo comece a pensar na criação de frentes de trabalho, na geração de emprego e renda, porque nós vamos sofrer muito. O IBGE traz os dados do desemprego, a situação é gravíssima. Se não nos preocuparmos em contratar servidores concursados, evitando aqui a manutenção dos comissionados, o próprio Estado está cometendo um grande equívoco. A gente podia falar, então, agora de finanças, que é o que diz o texto apresentado pelo deputado Carlão Pignatari. Esteve aqui na Comissão de Finanças o deputado Ricardo Melão, pode me corrigir se eu estiver enganado, mas o secretário disse que com a suspensão da dívida, em torno de 12 bilhões, com os 7 bilhões de ajuda do governo federal, o Estado pode ter uma situação mais ou menos equilibrada. Pode perder 3 bilhões, o que numa pandemia me parece muito pouco perto do que outros estados vão perder, já estão perdendo. Portanto, o argumento econômico, nesse caso, me parece ainda muito frágil. E o argumento administrativo é o pior possível, porque diz lá o texto do relator. Em 30 de junho de 2020, deveria ocorrer a extinção dos referidos empregos, de modo que as vagas abertas deveriam ser preenchidas exclusivamente por agentes estaduais, empregados públicos de carreira com gratificação de prolabore. Nós estamos no dia 30 de junho de 2020. Nós estamos discutindo uma coisa que já deveria ter sido feita e que já deveria ter sido resolvida pelo governo do Estado. E a gente podia usar o argumento da interrupção de governo, mas não teve. O PSDB governava, o PSDB governa, com hiato, né, de governo do PSB, do vice-governador à época. Então, me parece assim muito ruim, mas muito ruim a postura do governo com relação a esse tipo de projeto. Portanto, eu quero aqui dizer que nós vamos seguir a orientação do líder, nós vamos votar contra e vamos buscar alternativas, até porque nós precisamos garantir que esses empregos possam ser utilizados pelos trabalhadores concursados que estão nos acompanhando. Essa é a postura mais correta, mais decente, e acho que os deputados aqui poderiam fazer um gesto. Nós tivemos aqui propostas de emendas que poderiam dar conta desse vácuo, dessa situação. O governo não está aceitando. Quem sabe se o debate for mais profundo, for mais amplo, né, puder avançar um pouco mais, quem sabe a gente não vai garantir aqui o direito daqueles que estudaram, pagaram uma taxa, prestaram um concurso público e foram aprovados. Eu queria registrar aqui que eu tenho total concordância, mesmo que a gente não tenha feito ainda a reunião da liderança da bancada do PT, com a posição do meu líder, e nós vamos votar
contrário a essa proposta, e amanhã a gente vai voltar a discutir para ver qual a posição que a gente adota no plenário para poder ajudar os servidores que estão esperando a sua vez de serem convocados para o serviço público. Muito obrigado, senhor presidente, e nós vamos continuar esse debate. Okay. Deputada Bebel com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, líder do governo, meu líder, Teonílio Barba. Enfim, nós fizemos essa discussão no dia de ontem no Colégio de Líderes, né? E eu tenho muita resistência com relação a essa questão de concurso público, porque nós sofremos muito na nossa categoria, né? É pena que nosso líder, o líder do governo, a hora que eu falo, ele sai, mas não tem problema, uma hora ele vai me ouvir. Mas, de qualquer maneira, eu quero chamar atenção para o seguinte, eu chamava atenção para isso mesmo, Paulinho. Eu acho muito ruim, né, você falar em carreiras do Estado e, ao mesmo tempo, pular etapas de carreiras do Estado, né? Ou seja, você tem um lote, um número de pessoas que passaram pelo concurso público, né, aprovaram, enfim, tem esperança de tomar posse e vem, né, progressivamente, a cada ano, isso vem sendo prorrogado, mudada a data, né? Eu tenho cá comigo que a questão é mais profunda, né? A questão tem a ver com esperar uma reforma administrativa para ver se essa coisa de concurso, porque isso está dado no horizonte do governo federal, de acabar com o concurso, acabar com as carreiras, né? Nós enfrentamos isso na Previdência, né? Trocar por subsídio, é algo que nós vamos debater, que nós vamos ter que nos debruçar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, eu, sinceramente, eu até chamei a atenção do deputado e líder do governo, o Carlão Pinhatari, que, interessantemente, e aí, não para concordar, eu acho que até o dia da manhã, que é um momento em que nós vamos ter colégio, na nossa bancada, eu esperaria uma cena, uma coisa mais amarrada, Carlão. Não pode simplesmente prorrogar. Prorrogar como? Quando? Quando os outros terão, né? Então, tem que ter uma coisa, de fato, mais segura. Isso foi dito ontem no Colégio de Líderes. Mas, veja bem, aqui eu vejo saída. Quando a gente trata da questão do professor temporário, não tem saída legal. Aqui eu estou vendo. Não é porque eu estou vendo só a minha categoria, é que para uma categoria, para um determinado temporário tem, para outro não tem. É só você, Paulinho, você leu, você sabe disso, está aí, né? Então, quer dizer, é uma coisa engraçada não, difícil de entender, né? Numa questão que a questão da contratação de servidores públicos sempre foi regido pelo princípio da legalidade e da impessoalidade. Esses são princípios fundamentais de contratação por carreiras do Estado, para carreiras do Estado, né? E a gente sempre defendeu o concurso público como a porta de entrada para o serviço público. Sempre foi assim. Bom, é verdade que tem alguns problemas que precisam ser administrados. Quais? O problema de não ter o licenciamento, o emplacamento dos carros, cria um efeito cascata, né? Mas eu não tenho, deputado Carlão Pinhatari, tranquilidade para votar numa coisa que não tem é uma coisa muito bem amarrada. Eu acho que isso teria que ter muita segurança, né? Dar mais segurança para quem prestou concurso. Porque eu, se concursada fosse, eu estaria me descabelando. Falei, poxa vida, como é que pode? Eu passei no concurso, mas não me chamam, né? Mantém e cria uma lei mais frágil que a lei do concurso, porque ela é mais frágil, né? Ela não sobrepõe, ela está sob a lei do concurso,
Essa que é a questão. Então, eu acho que até o dia da manhã nós vamos debater na bancada. Neste momento, com todo o respeito ao relatório lido e produzido pelo líder do governo, e, enfim, mas eu vou me postar de maneira contrária, né? Porque eu não me sinto à vontade para votar em alguma coisa que é uma questão de princípio, para mim, que sou servidora pública, né? Então, é isso, né? E quero ouvir os demais deputados e deputadas também. Ok. Deputado Estevão Galvão, com a palavra. Deputado, abra o áudio. Senhor presidente. Pela ordem. Tem Vossa Excelência. Senhor presidente, está me ouvindo? Agora onde estamos? Senhor presidente, eu pedi pela ordem porque eu tinha uma dúvida, mas eu já esclareci com o líder do governo, Carlão Pinhatari, portanto, eu já estou satisfeito. Okay. Deputada Janaína, com a palavra. Estão me ouvindo? Agora, pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigada, Excelência. Eu cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas que integram essa comissão, cumprimento o líder do governo, o deputado que apresentou seu relatório. Eu analisei o projeto, ouvi agora o relatório, porque foi colocado no grupo muito perto do horário da leitura, e também analisei as emendas. E eu compreendo, né, os argumentos que foram levantados pelo relator, e sequer entro no mérito, né, o mérito dos temas que foram ponderados pelos que me antecederam, mas eu vislumbro no projeto, né, mais do que uma inadequação no mérito, uma inconstitucionalidade. Eu quero deixar muito claro aqui, de maneira assim, muito certeira, que eu não estou levantando nenhum tipo de questionamento sobre a competência, sobre a seriedade dos profissionais, né, comissionados, que hoje ocupam esses cargos no Detran. Eu acho que é importante dizer isso. Também não tenho a percepção, né, muito divulgada no país, de que o funcionário público concursado necessariamente é melhor do que o funcionário comissionado. Eu acredito verdadeiramente, firmemente, que há pessoas boas, pessoas comprometidas e pessoas mal intencionadas e indispostas para o trabalho, em toda e qualquer categoria. E no que tange aos servidores públicos, podemos encontrar bons e maus exemplos entre concursados, entre comissionados e assim por diante. O ponto é o seguinte, existe toda uma principiologia no sentido de privilegiar, de prestigiar, de favorecer, de dar prioridade para a existência de funcionários concursados. E no caso em tela, não só existe essa preferência, como já existem pessoas concursadas, aprovadas e aguardando para tomarem posse. Então, eu quero que fique claro que eu não estou apenas dizendo que seria o justo e o certo para com essas pessoas. Eu estou dizendo que, à luz do princípio, né, da moralidade na gestão pública, da transparência, da publicidade, do respeito para com o dinheiro público, não tem lógica, né, não tem lógica nós prorroguemos uma vez mais a atuação desses funcionários, que eu até faço de novo a ressalva, podem ser muito competentes, preparados, corretos, dedicados, mas não vejo lógica que nós façamos essa prorrogação se já há pessoas concursadas, se foi feito um concurso público, com o recolhimento das taxas para a realização de um concurso público,
com todo o investimento de tempo e de dinheiro público na elaboração de provas, correção de provas, convocação de pessoas para participarem dessas muitas etapas das provas, eu não consigo ver como constitucional, né, prorrogar a ocupação desses cargos em comissão. Eu entendo que fere o princípio da moralidade e fere principalmente porque já é a terceira vez que a Casa está se debruçando sobre esse assunto, sobre um projeto da mesma natureza. Nesse sentido, com todo respeito também aos colegas que apresentaram emendas, até tem colega da minha bancada, o delegado Bruno Lima, eu não vejo que as emendas ofertadas possam sanar essa inconstitucionalidade. São 3 vezes que a Casa é convidada a se debruçar sobre o mesmo projeto. Houve, se eu não estou equivocada, a iniciativa de projeto desta natureza por 3 governadores diferentes, e nesse interregno não houve o trabalho de preparar quadros para ocuparem as diretorias e nem, quero deixar bem claro aqui, a tentativa de pelo menos preencher aqueles cargos para os quais já há concursados e que não são cargos de diretoria. Eu entendi a objeção pontuada pelo relator no sentido de que o estado de calamidade e a legislação federal proíbem a criação de novos cargos, a contratação de pessoas. Porém, respeitando a divergência, eu entendo que não é o caso da vedação pelo decreto da calamidade ou pela legislação federal. E explico por quê. A legislação proíbe criar cargos novos. Os cargos tanto já existem, como já houve concursos, já há pessoas aprovadas. A legislação proíbe aumentar gastos. Os cargos que seriam ocupados pelas pessoas concursadas, hoje são ocupados por pessoas comissionadas. Eu até recebi alguns e-mails, alguns estudos, fazendo comparativos e concluindo, inclusive, que a convocação dos concursados implicaria diminuição de gastos. Ainda que assim não seja, ainda que apenas mantivéssemos os gastos, não vejo por onde isso afrontaria a legislação federal. Então, não se estão criando cargos novos, não se está elevando salários pagos, e a própria legislação citada pelo deputado relator, ela diz que para aquelas hipóteses de repor assessoria, coordenadoria, diretoria, as contratações estão autorizadas, o que eu não vejo como sendo o caso, porque nós estaríamos repondo cargos que já são ocupados com pessoas concursadas já aprovadas. Ontem houve uma reunião de bancada, infelizmente nem todos os colegas participaram, a significativa maioria dos colegas que participaram foi no sentido de que o projeto seria inconstitucional, por ferir esses princípios todos, em especial da moralidade, e, a princípio, pelo menos naquela reunião, houve a sinalização de uma votação significativa não ao mérito. Eu não sei como é que o colega Nascimento vai falar aqui neste momento de análise de constitucionalidade ou não, mas eu voto não, já antecipo que voto não, aqui nesta oportunidade no Congresso de Comissões, e votarei não no mérito, por entender que, inclusive, a forma como essa questão vem sendo conduzida, digo isso respeitosamente, sem que isso implique em nenhum tipo de acusação a quem quer que seja, gera dúvidas, gera dúvidas de por quais motivos providências não foram tomadas, por quais motivos providências não foram tomadas a tempo. Não me parece correto que a Assembleia se curve a uma suposta emergência decorrente da pandemia para, uma vez mais, fechar os olhos para uma situação que me parece inadmissível.
mormente porque corremos o risco, inclusive, dos concursos legitimamente realizados caducarem. Então, eu voto não e ficaria, assim, muito grata, muito satisfeita se os colegas também votassem não, com todo respeito ao relator, ao governador e a todos aqueles que defendem uma posição diferente. Era isso, senhor presidente. Ok. Deputado Carlão Pinhatari com a palavra. Liga o som. Caros deputadas, caros deputados, primeiro eu vou fazer alguma fala sobre a última fala da deputada Janaína Pascoal. Eu gostaria, deputada, a senhora que é uma eminente jurista, né, lesse muito bem a lei dos empréstimos aos estados. Eu vou ler um trecho aqui para a senhora. A lei complementar de 27 de maio, que dispõe dos auxílios financeiros da União, Estado, no seu reforma, veemente o argumento acima. Ela impõe várias proibições aos entes federativos. A de criar emprego público em função que implica aumento de despesa, a de realizar concurso público e de admitir ou contratar pessoas a qualquer tipo, ressalvas à reposição dos cargos de chefia, direção e assessoramento, que não acarretarem aumento de despesa. Ponto. Então, é eminentemente proibido. Segunda coisa, a partir do momento que você extingue esses cargos, dos 326 cargos que nós estamos discutindo, 244 já são efetivos. Eles votariam para os seus cargos. E aí, você contrataria, por exemplo, 200 agentes de trânsito para substituir. Se lê a lei da criação da autarquia, 1195, para exercer os cargos de diretores técnicos 1 e 2, precisa possuir experiência profissional de, no mínimo, 2 anos em assuntos relacionados a atividades a serem desempenhadas. E para o diretor técnico 3, experiência mínima de 3 anos. Então, nenhum dessas pessoas que passaram no concurso podem assumir nenhum desses cargos, mesmo que fosse possível a contratação. Então, essa é um ponto que não há nenhuma maneira de se fazer. Isso está na lei, na lei 1195. Então, é um erro as pessoas mandarem e-mail para a gente dizendo que é mais econômico eles entrarem e assumirem esses cargos. Primeiro, que eles não podem. Segundo, que eles não estão olhando que para a gente poder ser o diretor técnico 1 ou 2, tem que ter tempo de serviço público, tá certo? Então, acho que isso é muito claro. Então, a economia desse projeto, da maneira que está, ela traz R$ 8.581.572 de economia aos cofres públicos. É um direito as pessoas votarem contra, a favor, eu não questiono isso em momento algum. A mesma coisa ouvindo o Paulo Fiorilo. Foi retirado 75% de cargo efetivo. Primeiro, que os cargos efetivos estão no artigo 5º da lei, que não está sendo mexida. Então, quer dizer, quando as pessoas não leem, não prestam atenção no projeto, fica difícil de se fazer uma discussão e dizer que é muito melhor um projeto nesse sentido do que qualquer outro. Paulo Filho falou, o relator retirou a obrigatoriedade de 75% dos funcionários efetivos. Isso não é verdade. Isso é um outro artigo da lei que continua valendo e está em vigor até hoje. Então, a gente tem que falar, mas falar com clareza. Hoje nós temos 244 funcionários efetivos e 82 cargos comissionados. E, em momento algum, o governo de São Paulo está retirando. Tem um compromisso do novo diretor do DETRAN que ele, em menos de um ano, ele vai extinguir todos os cargos em comissões do departamento, para aí sim você colocar os funcionários efetivos de carreira. Não necessariamente os do concurso. Porque você tem, por exemplo, o diretor de DETRAN em Rosana. Como é que você vai pegar um cara em São Paulo e transferir ele para Rosana? Então, isso não é possível, só depois de um certo tempo. Então, esse é um compromisso que está fazendo o novo presidente do DETRAN. Infelizmente, já eram para ter feito esse concurso no começo do ano passado, não sei por que o órgão não fez, realizou e acabou adjudicando no fim do ano. Esses concursos, deputado Janena, ele não caduca, porque ele tem 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, e é um concurso recente.
Então, nenhum dos funcionários será prejudicado que passaram no concurso, que recolheram as taxas, que têm o direito de assumir o serviço público aonde eles prestaram o concurso. Então, essas são algumas coisas que as pessoas veem, que é muito fácil. Eu ouvi aqui os deputados dizerem, o deputado Barba disse que eu não falei ontem. Eu falei sim. Eu falei que era um compromisso do governo de extinguir esses cargos em comissão. Os cargos de diretores não vão ser extintos nunca, porque eles são necessários para a gestão, mas eles serão colocados eminentemente funcionários efetivos, 100% dos funcionários efetivos, que é isso que é o compromisso do novo presidente do Detran, que vai estar pedindo para vir no Colégio de Líderes segunda-feira que vem, se o presidente anuir a todos. Então, era apenas isso, presidente, só para tirar algumas dúvidas. Então, nós temos aí, a partir do momento que você chama, que você exonera, você pode fazer substituição. Por exemplo, deputado Janaína, eu vejo com muita preocupação o que a Assembleia Legislativa está fazendo conosco. Se você colocar um novo funcionário, você não pode repetir o salário que esse funcionário tinha numa substituição. Acho que está completamente equivocado. Mas eles não estão aceitando isso no RH. Não vi o parecer da Procuradoria ainda, mas, por exemplo, meu chefe de gabinete sai para ser candidato agora, se não alterar, dia 4. Né? Eu não posso pôr outro chefe de gabinete no lugar. Como é que faz? Está tendo alguns equívocos na lei. A Procuradoria do Estado já entende que, já pela lei federal que suspendeu os concursos federais, tem uma linha que está escrito assim, em todo o território nacional. Então, o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado é que todos os concursos estão suspensos até dezembro de 2021. E isso é uma nova assunto que nós vamos ter que tratar muito brevemente aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu peço a todos que, se a gente não votar esse projeto, com certeza nós vamos trazer transtorno para o contribuinte, para o usuário do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Apenas isso, presidente. Muito obrigado a todos. Ok. Encerrada a discussão, antes de fazer a votação, vou passar a palavra para a deputada Janaína, que tem uma questão de ordem. Deputado, ligue o som. Pela ordem, presidente, está me ouvindo? Sim. Okay. Eu queria, se possível, excelência, se for possível, que o relator explicasse o que impede de, por exemplo, esses funcionários que já são concursados, já são efetivos e hoje ocupam parte desses cargos em comissão, então, são pessoas que têm experiência, o que impede esses funcionários de ocuparem os cargos de direção, que são esses mais complexos, que exigem tempo, e aqueles cargos em comissão menos qualificados ou sofisticados serem ocupados pelos concursados que estão aguardando para serem chamados. Porque, assim, eu não vejo impedimento pela legislação, a legislação da pandemia. Por que não fazer esse remanejamento interno? Não sei se eu estou sendo clara. São 200 e poucos cargos, ou 300 e poucos. Desses 300 e poucos, 200 e poucos já são efetivos. Tem uma parte que é de diretoria. Por que esses efetivos não podem ocupar os cargos de diretoria, que hoje estão com comissionados, liberar os seus cargos inferiores, que serão ocupados por concursados? Isso é uma dúvida real, não é nenhuma objeção. Queria entender. E também, se for possível, que o deputado Carlão explique essa parte da economia dos 8 milhões, que nessa parte eu fiquei mesmo também com dúvida. Ok. Deputado Carlão, poderia responder a deputada Janaína? Depois nós iremos à votação. Posso sim, presidente. Ok. A partir do momento que não vote o projeto, que se extingua esses cargos, todos os 241 funcionários efetivos, deputado Janaína, voltam para os seus cargos. Em vez de ganhar R$5.000, vão ganhar R$3.000. Todos eles, sem exceção. A partir do momento, se você tiver que chamar mais para suprir isso, você vai ter um aumento de despesa.
Então, a partir de, se a gente mandar pegar todos eles, voltarem, pegar do concurso e trazer para dentro do sistema, nós vamos gastar 8,5 milhões de reais a mais. O que eu não acho muito, só acho que hoje é impeditivo pela lei de empréstimo aos estados que foi feito no Congresso Nacional. A outra pergunta eu não me lembro, deputada Janaína, se a senhora puder repetir. Tá sem som. Ah, me deram som, né? Que estava cortado aqui. Na verdade, a pergunta era por que esses efetivos que já estão lá não ocupam a função de diretoria? Porque Vossa Excelência explicou que algumas funções dessas comissionadas, a minoria, se eu entendi bem, são funções de diretoria que requerem 2, 3 anos de experiência. Por que esses comissionados efetivos não ocupam esses cargos mais delicados, mais específicos? E aí a gente poderia chamar os concursados, entendeu? Porque, assim, hoje os cargos de diretoria estão com comissionados, mas existem efetivos com tempo, com treinamento, que poderiam migrar internamente, só entendeu? Assim, por que não esse remanejamento interno? Exatamente isso, deputada Janaína, é a missão do novo presidente do DETRAN. O presidente anterior não fez essa capacitação desses funcionários para poder assumir a função de diretor. Esse é o compromisso número 1 do novo presidente do DETRAN, dele fazer, porque são apenas 80 pessoas, tá certo? E só pode ser agente de fiscalização de trânsito. Como o DETRAN ele tem uma capilaridade em todo o estado de São Paulo, você tem as cidades distantes que não existe, lá não tem agente de trânsito, mas teria que ter um diretor e ninguém queria ir para lá. Então, essa é a missão do Neto, que é o novo presidente do DETRAN, de fazer. Ele falou para mim que até o fim do ano ele faz, mas que ele está pedindo até dezembro de 2021 para poder fazer e aí sim acabar com os cargos de diretor e ficar apenas a função por gratificação. Aí nós temos que fazer uma alteração na lei, porque a lei, por exemplo, o carro foi preso num lugar e foi para um pátio. A única pessoa que pode assinar para liberar, que está na nossa lei, é o diretor daquela unidade. Se ele for por função gratificada, ele não pode fazer isso. O advento da pandemia, o DETRAN hoje está fazendo 84% de serviço digital. Qual é o pensamento do novo presidente? E eu acho que ele está correto. O enxugamento do DETRAN em todo o estado de São Paulo. Então, você vai ter um diretor que vai fazer 2 cidades, 3 cidades, que é tudo muito próximo aqui em São Paulo. Então, essa vai ser, dessa maneira que ele vai solucionar, e nós não queremos mais cargos de livre nomeação no Departamento Estadual de Trânsito. Isso não pode haver, está errado. O deputado Paulo Fiorito está correto. Demorou-se para fazer isso muito tempo, desde 2013 que estava para fazer isso e não foi feito nos últimos 7 anos. Eu tenho certeza que nós faremos isso até o próximo ano. Okay. Era apenas isso, presidente. Deputado Carlão, obrigado. Eu queria passar agora a votação nominal do seu parecer, do parecer do deputado Carlão Pinhatari. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Reiterando todo o meu respeito ao deputado relator e a todos os demais também, eu voto não, Excelência. Deputado Tenente Nascimento, como vota? Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. De acordo com a reunião que fizemos de bancada, acompanhando ao líder, meu voto é não. Deputado Emídio de Souza. Deputado Carlos César. E olhando os números aqui, esses que a gente deputado, quem que é o Emídio? Deputado, está sem som. Vamos então, deputado Carlão Pinhatari. Como vota? Voto sim, presidente. Voto sim também. O presidente vota sim. Deputado Daniel Soares.
Deputado Tiago Auríquio. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu voto com o relator Carlão Pinhatari. Deputado Gilmaci Santos. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu voto com o relatório do deputado Carlão, presidente. Deputado Reni, como vota? Desculpa, Daniel José, como vota? Votando no lugar do deputado Reni, por ferir os princípios de impessoalidade e eficiência, eu voto não. Deputado Daniel José, vota não. Deputada Marta Costa, como vota Vossa Excelência? Eu tenho que abrir o som, deputada. Tem, então. Fala, voto sim, senhor presidente. Vota sim a deputada Marta Costa. Deputado Roque Barbieri, ausente. Deputada Marina Elu, ausente. Vamos à Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Deputado Adalberto Freitas. Eu voto com o relatório do relator, deputado Carlão Pinhatari. Deputado Coronel Nishikawa. Eu voto com o relator, Carlão Pinhatari. Deputada professora Bebel. Só tem que abrir o som. Eu, com todo respeito ao deputado Carlão Pinhatari, eu voto não, né, pelo princípio da legalidade e impessoalidade, conforme já foi disse ontem no Colégio de Líderes. Ok. Deputado Teonilo Barba. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Voto não, presidente. Não. Deputado Rafael Silva. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Não, Carlos César não. Não. Não é na segunda chamada, deputado. Estou falando agora, deputado Rafael Silva. O senhor liga o som, por favor. Voto sim, senhor presidente. Ok. Deputado Marcos Erbini. Deputado. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado. Para votar, sim. Sim. Deputado Gilmaci Santos. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Coronel Telhada, como vota Vossa Excelência? Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu acompanho o relator, voto sim. Ok. Do deputado Márcio da Farmácia. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Voto com o relator Carlão Pinhatari. Ok. Pinhatari. Deputado Roberto Moraes. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu voto com o relator Carlão Pinhatari. O Carlão, voto sim. Deputado Márcio Nakashima. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Com todo respeito ao relator, deputado Carlão Pinhatari, o meu voto é não. Ok. Vamos à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Deputado Tenente Nascimento. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Nós vamos fazer a segunda chamada, Carlos. Deputado Tenente Nascimento, como vota? Eu voto em contrário, presidente. Ok. Deputado Paulo Fiorilo. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Voto não em favor dos concursados. Ok. Roberto Engler, deputado, como é que vota? Abra o áudio. Isso, abriu. Apanhando outra vez. Mas eu acompanho o relator, deputado Carlão Pinhatari. Ok. Deputada Damares Moura. Como que vota Vossa Excelência? Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Para votar com o relator. Ok. Deputado Estevão Galvão. Senhor presidente.
Pela ordem, Tem Vossa Excelência a palavra. eu voto com o relator, Excelência. Ok. Deputado Dirceu Dalben. Presidente, senhor presidente, Tem Vossa Excelência a palavra. para não prejuízo às pessoas que dependem do serviço do DETRAN, pela inércia do departamento, eu acompanho o relator e voto favorável. Ok. Deputado Wellington Moura. Senhor presidente, eu voto com o relator, deputado Carlão Pignatari. Ok. Deputado Ricardo Melão. Para votar contrário, presidente. Ok. Márcio da Farmácia. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Voto com o relator Carlão Pignatari. Deputado Delegado Olim. Eu voto com o relator, deputado Carlão Pignatari. Ok. Deputado Alex Madureira. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu voto com o relator. Ok. Segunda chamada. Não, você tá aí. Deputado Emídio. Abra o áudio, deputado. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Meu voto é não. Ok. Carlos César, deputado, com a palavra. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência, Pela ordem, presidente. tem Vossa Excelência a palavra, deputado. Eu voto com o relator, deputado Carlão Pignatari. Ok. Daniel Soares, deputado Daniel Soares. Abrir o som, né? E o vídeo. Quem? O deputado Roque Barbieri. Deputada Marina Elô. Ausente. Quem aqui agora? Encerrou. Vamos agora proclamar o resultado. Nós temos pela ordem aí um pedido do deputado Teonílio Barba. Deputado, o senhor quer falar? Não. Ok. O microfone aí. Presidente. Pela ordem, presidente. Ok. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, só para declarar voto favorável às emendas apresentadas pelos deputados do PT. Ok. Vamos agora contar os votos. Por 22 votos favoráveis ao relatório e 10 contrários. Quórum que aprova o parecer do voto do relator Carlão Pignatari. Esgotado o objeto da reunião, está encerrada. Uma boa tarde a todos.